Pronto. Pronto, pessoal, estamos todos conectados. 18h30. O que vocês me contam de novo? Como é que estão aí? Próximo de sexta-feira. Estudante não diz assim sextou, né? Pelo contrário, chega sexta-feira, iniciou, né? Trabalho de casa, trabalho de aula. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: olha que eu já estou velhinho, rapaz, mas também não paro. Tem que ler, tem que orientar, fazer as orientações, aí algum orientando pede para um assunto diferente, eu gosto de atender quem quer fazer assunto diferente, aí tem que estudar. Não para nunca, meus amigos. Não penso que é só vocês não, mas a cobrança é grande. Também aqui, também tem atividade administrativa. É assim, enquanto a gente estiver vivo, a luta continua. Como dizia o Lula, a luta continua, amigo. Companheiro, a luta continua, companheiro. Então, assim, o que eu queria conversar com vocês sobre os exercícios, sobre a avaliação, mas no nosso último encontro eu dei as principais informações para terminar o capítulo. Eu queria passar mais um vernizinho com vocês e dar uma outra informação, e aí a gente conversa um pouquinho sobre a nossa avaliação, porque faltam 12 dias, né, corridos, e nós temos mais 2 encontros. Eu queria que vocês aproveitassem esses 2 encontros para me explorar, para tirar dúvidas, eu conhecer mais a dificuldade de vocês, se por acaso houver, tá certo? Mas a gente conversa daqui a pouquinho. Então, eu queria dizer para vocês, vou só abrir aqui, e só para tomar, vai ser bem curtinho o nosso, em termos de conceito, vai ser curtinho hoje, né? Esse slide aqui, é o resumo de tudo, né? Então, o que eu preciso, qual é o meu objetivo? É encontrar o custo médio ponderado de capital, que na verdade é aquilo, fazendo uma analogia, né, que a gente sempre fala, relacionado com quando o professor, nas avaliações, dá peso e dá nota, vocês sabem calcular, né? Multiplicar o peso pelas notas e depois somar pelos pesos. Então esse é o custo médio ponderado de capital, super importante. E aqui está a nossa fórmula, eu coloquei lá, né? Como é que a gente faz isso? Peso vezes nota, dividido pelos pesos. Então, o primeiro peso aqui vai ser o passivo oneroso e está de mãos dadas aqui com o custo de capital de terceiros. Então, sempre vão trabalhar juntos. Como se trata aqui de custo de capital próprio, então a gente vai calcular, a gente vai utilizar a nota ou a taxa, que é o custo de capital próprio. Como é que se calcula isso aí? Olhando aqui, custo de capital próprio, aquela fórmula que a gente deu, aquela linguicinha lá, que parece muito complicado, mas não é. Todas as outras, exceto o beta alavancado, todas as outras já estão tabeladas. Eu vou passar hoje a tabelinha para vocês. Quer dizer, simplesmente é preencher as informações e calcular só o beta. Então, a gente calcula o custo de capital próprio e depois vamos calcular o custo de capital de terceiros. Também está a fórmula final aqui. A gente chama de CIB, né, o custo de capital de terceiros antes do desconto do imposto de renda, e depois a gente tira o imposto de renda. Essa aqui é bastante simples, né, em relação àquilo que a gente conversou da última vez. Aí eu tendo essas 2 taxas, calculo o custo médio ponderado. Para que serve mesmo? Justamente para, quando eu pegar esse dinheiro, né, e aplicar na empresa para novos projetos, ou mesmo para os projetos que estão em andamento, eles têm que render no mínimo igual a esse custo aqui. Aquele negócio que eu falei para vocês, né? Os investimentos vão gerar uma receita, esse custo aqui essas taxas aqui vão gerar uma despesa. Receita menos despesa tem que dar o lucro para a empresa. Tem que cair aqui no capital, no patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, né? Então, esse slide aqui, ela resume todo o nosso conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar a demonstração de resultados, o balanço e buscar as informações e preencher, né? Não tem dificuldade nenhuma. Então, esse foi o resumo do nosso encontro.
Então, eu quero ver se tem algumas outras informações que eu pulei alguns slides, mas é mais para fim ilustrativo. Mas eu queria completar com vocês para deixar certinho. Deixa eu ver. O sumo, vamos chamar assim, o core, né? O core, como a gente diz, os americanos dizem, o foco, o âmago da questão já foi dada, né? Core. Então, vamos ver se tem aqui que eu quero passar com vocês outras informações. Mas ainda tem mais, eu quero voltar aqui, que tem algumas informações ilustrativas aqui, que é só para ilustrar, bem light, sem nenhuma complicação. Mas deixa eu voltar aqui para vocês. Então, eu vou voltar ao início, que eu vou passar uma por uma para ver se eu não deixei escapar nenhuma. Não é nada de assim de cálculo, de mais informações, mais conceitos, não. Apenas para tentar ajudar a esclarecer o objetivo do que a gente está estudando. Para que eu estou estudando isso aí? Isso é útil para a minha formação? Isso é útil para o meu trabalho? Bom, com certeza, para a formação e, consequentemente, para o trabalho, quem vai trabalhar na área financeira, eu tenho certeza absoluta que esses assuntos que nós estamos dando, seja em Financeira 1, lá com o professor André, e aqui comigo, é o feijão com arroz do dia a dia. Principalmente quem trabalha no departamento mais de planejamento, assim, né? Planejamento financeiro. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o custo de capital de terceiros, a característica dele. Lembrando, o que é o custo de capital de terceiros mesmo? É os empréstimos que a gente faz nos bancos, né? Nos bancos, na verdade, lembra que o capital de terceiros para nós vai ser considerado passivo oneroso, e o passivo oneroso é composto de quê? Financiamentos, empréstimos e debêntures. Embora tenham 3 nomes diferentes, seja classificado pela contabilidade, mas, na verdade, todos eles é quando a empresa toma dinheiro. Então, é dinheiro que está entrando na empresa. É empréstimos, praticamente, que a gente, para ficar mais fácil para entender, como se a gente fosse no banco e pegasse. Banco, empréstimos e financiamentos, e debêntures quando a empresa capta recursos por ela própria, né? Através das debêntures, a gente já conversou. Então, uma coisa que vocês já sabem, né? Isso a gente sente na pele, nunca ninguém ensinou, mas a gente já sente na pele, né? Quanto mais dívida nós tivermos, maior é o risco financeiro. Não é isso? Então é aquele negócio, se a gente tem empréstimos e não tem uma origem para combater ou para superar os juros que a gente paga, com certeza a gente vai ficar inadimplente, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Nenhuma novidade, né? Isso a gente já sabe, isso é registrado de forma conceitual, mas a gente, se não passou, graças a Deus quem não passou, mas quem já passou sabe quanto isso dói na carne, né? Uma outra coisa também que a gente luta, isso aqui já está registrado há algum tempo, mas é aquele problema, né? Principalmente as pequenas e médias empresas. Elas sempre, a taxa de juros sempre sempre, vamos supor assim, não está condizente com as necessidades, principalmente das pequenas e médias empresas, ou seja, é alto. O governo sempre, quando assume, não, vamos melhorar, e nunca dá uma chance para a pequena e média empresa ter um respiro, ter um custo compatível com o tamanho dela. Embora, agora, ontem saiu no Jornal Nacional aqui, sobre um novo regramento, uma nova legislação sobre o financiamento para pequenas e médias empresas. Parece que facilitou ou vai facilitar as pequenas e médias empresas. Assim também como empréstimo pessoal é extremamente caro. Observe aí os custos super altos, principalmente sobre cartão de crédito, por exemplo, Então, crédito direto ao consumidor não é nada barato. Ou seja,
Em suma, o que eu quero falar para vocês, que numa economia inconsistente ou desequilibrada, ou não, ou conturbada, vamos chamar assim, que é a nossa, né? Essas taxas de juros são bastante, vamos chamar assim, usar essa expressão explorativa, né? Bastante alta, né? Em países onde tem uma economia equilibrada, né, as taxas de juros são muito mais condizentes, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica de pequeno e médio porte, que dá condições para que ela possa, para que a economia possa se reerguer. No caso aqui, por exemplo, as nossas, mesmo não tendo pandemia, é muito difícil a gente buscar um financiamento para pequenas e médias empresas, né? Existem algumas linhas de crédito, mas não é fácil. Todo mundo diz que é barato, o governo diz que é barato, mas na hora de pegar lá a gente vê quanto custa isso aí. Então, em suma, as nossas taxas de juros, por ter uma economia instável, né, reflete bastante nos juros. E tem tudo a ver, né, aquele negócio de risco e retorno, né? Principalmente em finanças, qualquer risco que a gente diz que aumenta, reflete na taxa de juros. Tanto é verdade que há uma pesquisa, né, bastante grande aqui sobre o custo de capital, né, seja de terceiros ou próprio. Eles fizeram uma pesquisa, não é científico, isso aqui altera cada vez que eles fazem uma pesquisa, mas em média está dando aí que o brasileiro ele utiliza de patrimônio líquido de endividamento 65% e de dívidas bancárias 35%. Em países desenvolvidos, isso aí é bem ao contrário, é bem diferente. Por exemplo, os sócios entram com 20% e 80% são empréstimos que eles fazem no banco. Além de ser mais fácil e as taxas de juros serem deglutíveis aí, né, para que o pequeno e o médio empresário possa desenvolver o seu projeto, aqui no Brasil é justamente o contrário, né? Taxas altas e impeditivas. Por isso que no Brasil aqui a gente tem medo de ter uma alavancagem maior do que aproximadamente 35%. Isso aqui não é uma informação assim precisa, são pesquisas que são feitas eventualmente, mas tradicionalmente acontece mais ou menos isso, né? O nível de endividamento de capital de terceiros não passa entre 30% e 35%. E isso é bem reflexo da nossa economia. E como eu falei, né, em países desenvolvidos, fica, por exemplo, passivo oneroso 80% e patrimônio líquido 20%. Né? Então é apenas uma informação, um verniz sobre qual é o andamento das taxas de juros que a gente pede emprestado. Não é nenhuma novidade, esse slide vem me acompanhando há um monte de tempo e não tem mudado da noite para o dia. Continua tudo a mesma coisa, olha os preços, olha a inflação que está acontecendo e não quero ser negativista, né? Pouco está mudando, né? Pouco muda, né, sobre isso aí. Até que essa economia se torne mais equilibrada e que possa dar chance para os pequenos e médios empresários, para ajudar a economia a desenvolver, porque os pequenos e médios empresários têm uma participação extremamente grande no PIB brasileiro, né? Elas todas juntas aí têm um bom percentual. Então a gente tem que dar valor e respeitar os pequenos e médios empresários. Bom, isso é apenas ilustrativo. O que mais que eu deixei de falar para vocês aqui? Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode ir falando aí, sem nenhum problema. Então, o que mais que eu pulei, que eu me lembre aqui? Se a gente falou, a gente conversou sobre cada um deles, o porquê. Vamos para frente, falamos. Isso aqui a gente demonstrou, isso aqui a gente conversou sobre beta alavancado e não alavancado. Isso aqui a gente mostrou um exemplo. Mostrou também isso aqui, como é que se calcula. Essa tabela eu pulei, mas é só para dizer para vocês. É apenas pedagógico.
esta fórmula, o qual a gente calcula, o qual a gente vai usar, às vezes para uma apresentação, para uma diretoria, para fazer um relatório financeiro, em vez de apresentar a fórmula, que geralmente não é muito amigável para ninguém, geralmente a maioria se assusta, né? Então, muitas vezes a gente quer dizer quanto que é o custo do capital próprio, né? Ou, por exemplo, se eu estiver querendo atrair investidores para a minha empresa, eu apresento uma tabela assim mais amigável, dizendo como é que eu cheguei na taxa de 18%, quanto é que eu vou remunerar os investidores, aí eu explico um por um aquilo que eu expliquei para vocês. Isso aqui é bem que vem ao nosso encontro, né? Se a gente apresenta uma tabela e diz que a remuneração será 18,5%, eu tenho que explicar para os investidores, ou para o diretor financeiro, ou para o CEO, ou para vocês mesmos como empreendedores, como é que foi construído essa taxa. E tem que saber cada um daqueles conceitos, né, para entender, porque senão eu vou pagar 18,5%, mas por que você vai pagar 18,5%? Né? Então aqui tem aquela explicação. Peguei aquela foto, quer dizer, eu peguei não, na verdade é uma sugestão do nosso livro-texto, cujo autor é o Assaf Neto. Então explica cada um deles, taxa livre de risco, quanto foi, retorno da carteira, ou seja, colocar de uma forma mais amigável aqui, né, todas aquelas informações que estão nessa fórmula aqui interior, né, apenas para explicar. Por que eu coloquei? Porque muitas vezes se faz necessário uma explicação mais clara e dizer o porquê, né? Com certeza, por exemplo, se vocês fazem uma prova, né, fazem uma avaliação, ou um concurso, e não tem um gabarito, eu digo, não, a nota de vocês é 6. Ah, é 6 é 6, ou é 10 é... Bom, 10 ninguém vai reclamar. Mas é 8 ou é 7, alguém pode dizer assim, não, mas vamos falar um exemplo pior assim, uma nota ruim, né? Mas por que eu tirei essa nota? Não, tirou porque tirou. Não. Vocês observem como na vida prática é igual no nosso dia a dia, eu vou ter que justificar, claro, conteúdos diferentes, o porquê que eu dei 4, dei 3, ou dei 5, ou dei mesmo 7, a pessoa achava que merecia 8, e eu sou obrigado a justificar para vocês o porquê da nota. Isso cria credibilidade, cria parceria. Então, se a gente está apresentando alguma taxa ou algum custo, de repente a gente tem que apresentar da maneira mais simples que tem, para poder angariar a confiança e o crédito, né? Todo mundo sabe que nem todos, já é tradição, né? Quando passa por uma fórmula, nem todo mundo tem o entendimento de fórmula. As fórmulas às vezes não dizem nada para a gente, né? É complicado. Ah, porque é difícil ou é mais inteligente, ou não, é questão de leitura. Tem gente que gosta mais, entende mais um gráfico, tem gente, por exemplo, né? A gente pega um matemático, aí eu dou um texto um pouco mais filosófico para ele pode ter dificuldade de entender aquelas metáforas, aquela linguagem que ele não é acostumado. Mas bota uma fórmula, ele vislumbra tudo aquilo que está acontecendo. Então, isso é importante para vocês. Também não estou dizendo nada de novo, e o que eu gosto de fazer é pegar alguma coisa que seja difícil, né, que seja, às vezes não é palatável, não é deglutível, e tentar passar de uma maneira mais próxima da realidade. Eu gosto de fazer uma brincadeira, um cacuete meu, né? Então, eu acho importante esse... Outra coisa que eu queria demonstrar para vocês, para demonstrar a veracidade daquilo que eu estou explicando. Olha só os 18,5, até fiz o exemplo com 18,5. Observe o seguinte, isso aqui é da revista Veja, foi uma informação da Veja de tempos passados, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Como é o que eu estou passando para vocês é uma realidade. Por exemplo, o Banco Central, vamos fazer uma analogia. O Banco Central é a empresa e a população são os investidores. Isso acontece mesmo. O Banco Central, quando precisa de recursos para investir na saúde, educação, na economia, seja lá em que for, muitas vezes os impostos não são suficientes. Então ele busca recursos no mercado, ou pessoa física ou instituição direta. Lembram quando a gente compra o Tesouro Direto? Na verdade, são títulos do Banco Central
que quer captar dinheiro que hoje está nos proporcionando até o pequeno investidor entrar. Então, a Veja mostrou aqui de uma maneira simples, claro, não é tão simples assim, mas ele mostra o âmago do negócio. Como é que ele calculou o custo de capital próprio, ou seja, quanto é que ele tem que pagar para os investidores, né? Então, o Banco Central emite títulos de crédito, né? oferta isso no mercado, e aí tanto bancos como instituição financeira, seja qualquer um, tem interesse de comprar. Então ele diz o seguinte, olha, você me dá o dinheiro e eu vou remunerar vocês. Mas como é que ele constrói a taxa? Como é que ele constrói a taxa? É isso que eu quero mostrar para vocês. Observem que ele faz exatamente aquilo que eu estou demonstrando para vocês. Quer dizer, claro que a fórmula dele não é tão simples assim, tem um pouquinho mais de variáveis, mas o pensamento para o leigo, vamos supor para nós leigos, a própria Veja divulgou, o próprio Banco Central mostrou esse exemplo. O que ele faz? Primeiro, ele pega aquela fórmula americana de país estável, né? Feito por Sharpe e Lintner, né? Juros dos Estados Unidos, 6%, que é aquele nosso risk-free, embora as taxas estejam alteradas aí, porque é antiga, né? As nossas estão mais atualizadas, mas observa só, ele começou com o nosso sustentáculo, com a nossa base, né? E qual que é a base? A base é de economias instáveis, como Alemanha, Japão, Estados Unidos, né? Então ele começou aqui, ó. E lembra que eu disse para vocês que depois de eu ter essa taxa base, vamos supor assim, são os nossos, seria a nossa poupança, né? A taxa da nossa poupança, aquele cujo risco é praticamente zero. Quando eu vou trabalhar na nossa economia que é instável, eu sou obrigado a agregar outros riscos, porque eu não posso remunerar os investidores aqui no Brasil como é remunerado nos Estados Unidos, é claro. Então, quais são as outras variáveis que ele acrescenta como riscos importantes que vão onerar a taxa? Está aqui, ó. Por exemplo, a expectativa da nossa inflação. Então, hoje até está... Isso aí é coisa de, acho que 10 anos atrás, e está praticamente, hoje a inflação está girando em torno disso. Embora a meta seja 4,5%, 5%, mas continua, olha só, a inflação continua mesmo. Então eu vou botar a inflação do Brasil, agregar. Por que eu estou agregando aqui? Porque a minha taxa vai passar, a princípio, para 12. 12 porque o que é isso aqui? É justamente um percentual de risco que eu quero embutir. E outra coisa que é importante aqui, qual é a taxa de risco segundo o mercado? O que é essa taxa de risco do mercado? É aquela diferença entre quanto rende a Bolsa, quanto rende qual é o rendimento médio da Bolsa e qual que é o rendimento dos títulos fixados. Então a diferença de um para o outro é aquele que a gente diz assim, prêmio pelo risco do mercado. Então eu vejo a Bolsa de Valores minha, vejo os títulos que são negociados, diminuo um do outro, né, e vejo quanto está dando. E eu acrescento em cima desse meu sustentáculo aqui mais uma variável, né, mais uma variável. Então, além de eu colocar a inflação do Brasil, ele coloca aqui a taxa do risco segundo o mercado. Embora seja muito parecido com a taxa que nós estamos trabalhando, né, a gente trabalha com outras variáveis, mas o objetivo é o mesmo, é isso que eu quero dizer para vocês. O caminho, a estratégia é a mesma. Ou seja, qual é a estratégia? É eu ter uma taxa básica, internacional de países equilibrados e vou acrescentando quantas variáveis a gente achar necessário que nós aqui no Brasil corremos. Então, o conjunto dessas informações vai dar a nossa fórmula, vai dar a nossa taxa para o Brasil, aquela nossa taxa nominal para o Brasil. Perfeito? E aí chegou aos 18,5. Então, eu fiz ali, até o exemplo eu forcei, justamente para demonstrar que, na realidade, o que eu estou falando para vocês não está só em livro, isso é usado pelo próprio Banco Central. Deixa eu ver, deixa eu dar um minutinho aqui que eu vou anotar para ver que eu tenho que ajustar aqui as datas aqui para melhorar só um instantinho. Taxas de risco, Banco Central. Sempre a gente encontra
um bugzinho, a gente tenta melhorar. Mas o que eu quero passar o verniz é isso aí para vocês, tá? Então, é útil. Não estou explicando nada só de livro. Eu estou pegando os conceitos de livros e o que é utilizado na prática. Eu sempre procuro pensar isso aí. Alguma consideração, alguma informação? Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta em relação Sim, da nossa, vamos dizer, situação. certo. A taxa de juros do país baixou muito aí, Sim, nesse último, mas diz que é para subir muito agora também, e está tendo sim, essa situação a impressão de dinheiro, né, sim. de cédulas, tanto aqui e também nos Estados Unidos também está acontecendo muito. O que isso pode causar aí na taxa de juros e por quê? Então, olha o que aconteceu. A nossa Selic, que é a taxa base de juros, quer dizer, na verdade, o governo tabela a partir desse cálculo que ele faz para ter as taxas de empréstimo, tudo, chegou em 2% há uns 3 ou 4 meses, É isso, né? tá 2% muito tranquilo. baixo. Mas em função da inflação, tá? Essa inflação causada por quê? Além de uma economia estável, também o país está voltando à economia e está havendo uma corrente, uma expansão de procuras de produtos, etc. Então isso está causando também uma inflação. E aí o que acontece com a taxa de juros? A taxa de juros começa a aumentar para evitar uma demanda cada vez maior, ou seja, uma inflação cada vez maior. Nós não podemos trabalhar com inflação alta, que ela é destrutível. Então o que acontece com a taxa de juros? Ela sobe. Bom, aí é a tua pergunta, o que tem de positivo e negativo? Bom, para quem quer captar recursos, é pesado, né? É muito pesado. É para Pois empréstimo de é, empresas, etc. Mas empresários principalmente, né? principalmente. Mas para quem aplica o dinheiro, se aproveita. O que está acontecendo isso, né? Com essa taxa subindo, investidores que gostam de aplicar em países emergentes estão botando dinheiro aqui dentro. Então, na verdade, existe prós e contras. Está aí o banco que tem que equilibrar esse fato. Mas eu pergunto, tu és pequeno empresário, trabalha em alguma coisa nesse sentido? Não, mas gosto, né, Sim, essa visão porque é, tem oportunidades à frente, só que sim, o momento agora é bem bem complicado, né? complicado. Só um Mas exemplo, mais exemplo. uma coisa que me deu bastante vontade e interesse é principalmente a parte de imóveis, né? Sim, A taxa de 2% de juros deu, assim, tinham construtoras é, de imóveis que estavam com oportunidades muito boas. Mas agora parece que já é para começar a virar, então isso sim. já vai passar essa onda de oportunidade, vamos dizer, nesse Sim, sentido, né? é verdade, cara. Eu digo para ti o seguinte, uma taxa de juros altas bota todo alvoroça, né? Vamos chamar assim, todo mundo, né? Inclusive dependendo da taxa de juros altas, né? Dependendo da taxa de juros, se for alta, a bolsa de valores começa até a cair. Ou seja, por que ela cai? A gente começa a tirar dinheiro da bolsa e começa a aplicar em taxa de juros mais alta. Quer dizer, eu não corro tanto risco e tem aquela taxa ali. Mas uma taxa alta também para o país é prejudicial. Ninguém vive apenas de ciranda financeira, né? A Pois gente, é, a gente vive de trabalho, de produção, de venda de terreno, venda de imóveis, venda de ativos, compra e venda. Não é você aplicar o dinheiro e receber apenas em função de inflação, etc. Tal. Então, o que tem de bom nisso tudo aí? O que tem de bom é o que está acontecendo agora. Como eu falei, escutei ontem no Jornal Nacional dizendo que as taxas para pequenas e médias empresas, quer dizer, o critério de financiamento e as taxas em si, elas vão ser assim mais compatíveis com a necessidade deles. Só que eu sou sincero em dizer para ti, né? Já caminhei um pouquinho aí por essas estradas, né? Sempre há essa oferta, sempre essa oferta e vejo pouco resultado. Para dar outro exemplo, é como aquele negócio da gasolina, né? Às vezes lá na distribuidora baixa R$ 1, R$ 2 e nunca aqui na bomba a gente recebe esse benefício. Mas o contrário sim. acontece, né? A gente sente isso. Isso é para dar um exemplo na carne como a gente está sentindo. Os juros é mais ou menos isso.
O Banco Central estabelece a taxa Selic, que a gente chama, que é a base de taxa de juros para outros empréstimos. Ali é aquela base e mais o risco que vai ser incluído para empréstimos, etc. Só que é o seguinte, ele baixa. Pouco nós sentimos aí nessa pandemia, né? E independente da pandemia, outras situações. Mas na hora de aumentar, a gente já sente rapidamente isso na nossa vida do dia a dia, né? Então, com certeza, e até mesmo facilitando essa linha de crédito para pequenos empresários, mas se o mercado ou as próprias taxas aí continuam altas e tudo, o mercado engole os pequenos Com empresários, e aí certeza. você não tem condições de sobreviver, né? Eu acho nesse Com sentido. certeza. É difícil, é complicado. É isso aí. E sabe por que essa complicação? Em função nosso país. É o risco Brasil. Risco Brasil, certo. Por que tem o risco Brasil? Não estou falando de A e B, eu estou falando do presidente que assume se é bom ou se é ruim. Por exemplo, da reforma administrativa, os políticos gostam de puxar muito para a sua sardinha, em vez de trabalhar para o Brasil, trabalham para eles. Certo. Essa reforma tributária que podia ser simplificada e minorada, isso nunca acontece, eu venho escutando isso há anos, não, vamos mexer. Então existe um projeto bom, e aí depois ele até chegar lá na decisão, seja do Congresso, seja da Câmara dos Deputados ou dos senadores, já chega desidratado. E eu te pergunto, eu estou esperando essa reforma tributária, se fosse uma reforma efetivamente que ajudaria, não é só a taxa de juros baixar também, uma reforma administrativa, uma reforma tributária ia ajudar. Então esse conjunto de coisas, assim, ó, que estabelecesse a nossa economia, então talvez essa taxa de juros baixa pudesse favorecer o pequeno e médio empresário. Mas esse clima, esse caldeirão, inclusive, que nós estamos passando, nunca, não dá para... É como tu diz, os grandes que têm mais dinheiro vai engolir os pequenos. Olha só na pandemia, por exemplo, né? Eu te pergunto, quem tem dinheiro, olha só, quanta quebradeira houve? Muito, né? Quem é rico e é poderoso foi a maior chance de comprar ativos, imóveis. Certo. Né? Todo mundo quebrado. Chance, quem trabalha com compra de empresas, de recuperação de empresas, a maior chance. Muita gente quebrada, dá para comprar pequenas e médias empresas. Com aquele negócio que a gente estudou, ela pode estar endividada, mas eu conheço meu desempenho operacional, vejo que ela é um bom negócio, independente das dívidas dela, e posso comprar. Não é isso? Então, o grande está sempre comendo, quer dizer, o tubarão está sempre comendo as sardinhas estão sempre servindo de comida para os tubarões. Certo, sim, bem isso, bem complicado, né? E ainda está por vir, né? A pior da parte financeira, né? do negócio aí. Qual é? Eu não espero que Não, a parte financeira, vamos dizer assim, de crise, essa questão pois é. de recuperação de mercado, Sim, mesmo com as oportunidades começando né, os investimentos começando a acontecer, mas essa questão da população de baixa renda que tem mais necessidade e que já não se tem mais condições de ter uns auxílio ou até a geração de emprego. Isso, 14 milhões de desempregados, né? Então tu vê, esse caldeirão aí, ó, é que torna a nossa economia complicado e às vezes um benefício é um pingo d'água no oceano, como essa das pequenas e médias empresas. Vamos supor que recebam juros baixos, como tu estás dizendo, perfeito? Juros tranquilo, baixo. Só que enfrentar esse caldeirão, ela acaba ganhando aqui e entregando 3 vezes mais na frente, né? Como tributação, como reforma administrativa, burocracia, bom. Mas enfim, tens razão. Show de bola, aí, obrigado. Lucas. Vamos lá, vamos terminar aqui um pouquinho, ver se tem mais alguma coisa que interesse vocês aqui. Se a gente já passou. Isso que eu queria mostrar para vocês aqui, mais uma informação apenas para ilustrar. Primeiro, eu queria mostrar para vocês que todo mundo, ou quer dizer, a maioria, quem não está muito habituado, acha que dinheiro próprio, capital próprio, é mais caro do que pedir empréstimo. Eu vou mostrar para vocês que, em termos quantitativos, não é. Pode ser caro no sentido em termos de risco,
Isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. A segunda, eu quero mostrar para vocês a importância do nosso estudo do VAC, do custo médio ponderado de capital. Por exemplo, se a empresa estiver nessa condição aqui, ó, não, eu não quero pedir empréstimo, porque empréstimo é, como a própria palavra diz, oneroso, eu só vou me prejudicar. Né? Então eu estou mais garantido. Não deixa de ter razão, mas vamos ver aqui. Se só tem patrimônio líquido, os investidores botaram o dinheiro aqui, ou eu pessoalmente, ou sócio, mesmo que eu trabalhe na empresa, eu botei dinheiro, eu quero ser remunerado pelo dinheiro que eu botei na empresa. Só que eu não tenho empréstimos, então o custo de empréstimos é zero. Lembra? Ó, o nosso zero aqui, que é o nosso que a gente chama de QIL, né? Custo e capital de terceiros depois do imposto de renda zero. Mas, como eu só tenho capital próprio, eu estou remunerando os meus acionistas, ou se só eu sou o dono da empresa, eu quero ser remunerado. Se eu boto dinheiro dentro da empresa, eu quero ter um lucro muito mais do que as aplicações financeiras, senão eu não crio empresa. Eu faço uma média ponderada e eu pergunto, qual que é o meu custo final? 12. Bom, significa que todo o dinheiro que eu captei aqui para aplicar na empresa, né, o retorno tem que ser, no mínimo, 12%. Ok, VAC 12%. Vamos estudar. Vamos aplicar aquele nosso slide que lá foi um dos primeiros lá. Qual que é o objetivo da administração financeira? Maximizar a riqueza dos donos da empresa. Então vamos fazer o seguinte, alguém me contou que eu alavancando a empresa, eu sei que dinheiro de empréstimo é mais barato do que dinheiro de capital próprio. Bom, primeiro, por que isso? Por que existe essa informação que dinheiro de empréstimo é mais barato do que dinheiro de capital próprio? Bom, lembrando que às vezes todo mundo pensa que o dinheiro de capital próprio é mais barato. Não, pode ser menos arriscado. A gente vai depois comparar isso no final. Mas observe o seguinte, se eu for pedir empréstimo, eu vou ter, por exemplo, aqui nesse nível aqui, 9% ao ano. E eu, quando eu apliquei nessa empresa, os investidores ou eu mesmo, achei que essa empresa tem que me remunerar no mínimo 12%. Como é que eu cheguei nesses 12%? Aplicando aquela fórmula do CAPM, ou seja, do custo de capital próprio para terceiros. Bom, aí vocês viram aquela fórmula. Mas por que ele é mais barato? Lembrando, porque quando eu peço dinheiro emprestado no banco, o banco me pede garantias reais, o qual o banco vai ter a certeza de receber. Se não receber o seu dinheiro, a sua mercadoria, que é o dinheiro, ele não receber, ele vai pagar com as garantias que eu dei para ele. Então, o que significa isso em finanças? Diminui o risco. Se diminui o risco, atinge a minha taxa, ela é menor. Quando eu boto o dinheiro na empresa, o que vai acontecer? Ao colocar dinheiro na empresa, eu só vou ver esse meu dinheiro de volta, só Deus quem sabe. Porque se a empresa tiver sucesso, eu vou ganhar dividendos e vou buscar esse meu dinheiro de volta quando eu quiser vender. Mas se essa empresa não resultar em bons resultados, eu nunca vou ver mais esse dinheiro. Perdi. Como diz o mercado, vira pó. Então, como eu quando coloco dinheiro na empresa, eu não peço garantias, é um estudo, é um risco que eu faço, né? Eu opto por ela, porque eu quis, ele tem que ser cobrado ou pago mais caro. Né? Bom, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mas por que tem essa visão de que, não, é melhor trabalhar com dinheiro próprio do que com terceiros? Claro. Embora eu não esteja maximizando os meus resultados, por que eu digo isso que não estou maximizando? Porque quando eu faço, se eu pegar, por exemplo, de empréstimo 50 e de patrimônio líquido, fizer meio a meio aqui, meus 100, que no primeiro momento era 100, eu vou ver que a minha média ponderada é 10,5. Olha o que aconteceu, passou para 12 para 10,5. Então, financeiramente, quantitativamente, eu estou maximizando os resultados, eu estou procurando o melhor resultado. Então, olha só a queda. Pois é, mas por que a gente desde então escutou aquilo? Mas é melhor trabalhar com dinheiro próprio que com terceiro. Sim, é uma questão de perfil. É uma questão de perfil do investidor, se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é arrojado. Se eu estiver trabalhando só com patrimônio líquido,
Se as coisas não derem certo, o que eu perdi? O meu patrimônio. Né? Aquilo que eu tinha, que era meu, né? Que era meu, ativo menos as minhas despesas, sobrou esse patrimônio aqui, eu pago todo mundo, fecho a empresa e vou para casa. Aqui tem uma preocupação. Além de eu perder meu patrimônio, o dinheiro que eu investi, eu ainda estou devendo para o banco. Aí eu tenho que arranjar mais dinheiro, tenho que buscar de alguma forma mais dinheiro para liquidar o banco. Porque já foi o meu patrimônio, que eu tentei liquidar a empresa, mas não foi o suficiente, eu só tenho 50, paguei só 50, e os outros 50 eu tenho que pagar, eu tenho que arranjar dinheiro de alguma forma. Não é só o meu, é o dinheiro de terceiros, dinheiro que eu não tinha. E aí eu tenho que pagar. Então observe o seguinte, para a gente entender. Financeiramente, aqui é mais rentável, de forma quantitativa. Né? Mas em termos de risco, dependendo do perfil do investidor, ele pode optar por essa situação aqui, embora ganhando menos. Tá certo? Ah, mas isso não acontece na vida prática? Sim, acontece. Por exemplo, a WEG, uma empresa catarinense extrema, né, que faz motores elétricos, ela é, acho que até quase uma multinacional, tem bastante filiais no exterior, e a gente estudando ela aí, ela tem muito pouco capital de terceiros, trabalha só com capital próprio. Ela está deixando de ganhar? Talvez imediatamente sim, mas pelo crédito que ela tem conseguido ao longo do prazo, ela tem ganhado talvez no volume, por exemplo. Né? Então isso é muito discutível. Né? Mas, por exemplo, ela teria, se ela quisesse, todo o esforço de tentar maximizar o seu custo, porque ela tem um crédito imenso na praça. Quem é o banco que não gostaria de emprestar dinheiro para a WEG, por exemplo? Ela podia simplesmente, por uma questão estratégica, tá, de querer seguir, por exemplo, o conceito de administração financeira, que é maximizar, ela disse, não, ela podia fazer. Pega um bom empréstimo, vai pagar, porque ela é rentável, e como ela tem crédito na praça, a taxa de juros dela, ela vai conseguir a melhor taxa de juros no mercado, e a alavancagem dela vai ser muito, o grau de alavancagem, lembra como a gente fez o grau de alavancagem? Vai ser o quê? Muito promissor, né? Vai ser muito maior do que 1. Então, resumindo aqui, mas ela tem um perfil, uma tradição de quê? De ser alemã, acho que ela é alemã, né? Vem de uma origem de que mais vale trabalhar com patrimônio líquido, com recursos próprios, do que estar pedindo dinheiro emprestado para os bancos. Então a resposta é e não é. E a gente pode demonstrar financeiramente que não é, mas em termos de risco eu digo que é. Então, por isso que eu digo, é uma questão de perfil. Por exemplo, em economias, essa terceira aqui, em economias muito mais evoluídas, em economia equilibrada, isso realmente acontece aqui. Né? Eu abro uma empresa, eu trabalho com a empresa cujo meu patrimônio é o menor possível, né? Porque nós não podemos abrir uma empresa sem patrimônio. E tem uma condição, por ter juros baixos, uma economia equilibrada e fácil crédito, eu me alavanco bastante. Né? Consequentemente, o que acontece? Se continuar os 12% que eu cobro e o custo ser 9%, interpretem aqui, ó, olha só como é que é o peso do quanto eu peço vai influenciar. Eu consigo mais baixar meu custo. Então eu estou, em termos financeiramente, não digo que eu maximizei, porque aqui teria que ser, sei lá, talvez maximizar seria zero, né? Zero de só passivo oneroso, né? Para atingir o máximo. Mas é impossível que a legislação não deixe, tem que ter pelo menos R$1, R$2 aqui. Né? Mesmo que seja R$1, R$2, ainda assim está maximizando 99,9%. Mas só para vocês entenderem que aqui há uma tendência, né? Se eu caminhar por isso aqui, há uma tendência de eu maximizar e melhorar meu custo. Então, olha só, se eu baixei meu custo, os meus projetos têm condições de dar mais certo. Meu ponto de equilíbrio de custo se torna mais baixo e é mais fácil de eu atingir meu lucro, ser mais competitivo. Quanto maior o meu custo, mais difícil eu ter o meu lucro, não é isso? Então, se eu puder mais, bom, aí tem o nosso mais, né? Ok, atendeu os princípios da administração financeira, agora vem o perfil. O que aconteceu nos Estados Unidos quando houve uma confusão lá, até como falou o Lucas aí, em termos imobiliários, aquela bolha imobiliária, né? Houve
uma situação de desequilíbrio na economia americana, e essas empresas aqui, ó, quebraram fácil. Por quê? Extremamente alavancado. Tinha só 20% do seu capital próprio para pagar suas dívidas, e quando ela teve que honrar seus compromissos e a economia estava ruim, não vendeu o que tinha que vender, ela teve que pagar. E aí não só fechou a empresa, como teve que arranjar dinheiro para pagar, ou talvez, sei lá, ir preso, não sei como é que eles resolveram o problema, mas a quebradeira foi grande, né? O que aconteceria se tivesse numa situação lá, se eu tivesse 100% de patrimônio líquido, a economia podia ir ruim, eu podia me manter por um longo período. Ou, se acontecesse isso aqui e tivesse um meio a meio, eu ainda poderia tentar recuperar parte da minha estratégia, ou da minha maneira. Então, assim, enquanto a economia estiver totalmente equilibrada, isso vai bem, mas um crepe também, aqui ela está assim, altamente alavancada e está como é que eu vou dizer assim, está numa corda bamba, né? Mas como a economia lá fora ela é equilibrada e esse desequilíbrio não acostuma acontecer como acontece aqui em países como Venezuela, Brasil, Argentina, então dificilmente isso vai acontecer. E aí eu corro o risco mesmo, né? Bom, se acontecer, eu já ganhei muito dinheiro e se eu perder um pouco, eu ainda saio no lucro, né? Sei lá, palavras de comerciante, né? De negociante. Então, eu queria mostrar para vocês, isso é uma coisa do nosso estudo, da nossa teoria e do conceito que a gente tem das informações da vida prática, né? Então, lembrando sempre, capital próprio é mais caro para as empresas que capital terceiro. Sim, em função do risco, né? Agora, se eu devo trabalhar com próprio ou com terceiros, aí é uma questão de foro íntimo, né? De questão de perfil, né? Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma contribuição. É isso aí? Então tá. Então vamos terminar aqui, vamos ver se a gente tem mais. Olha, pessoal, estou aí querendo escutar aí. Bom, esse slide aqui eu venho trazendo para vocês, que é aquele negócio, né? No fundo, esse aqui é um slide simples, que diz o seguinte: sabe como é que a gente monta o retorno total, o custo total? É assim, ó, primeiro, uma remuneração livre de risco, seja títulos do tesouro, seja poupança. Se eu achar que esse rendimento não está sendo satisfatório para mim, eu quero um melhor retorno, eu sempre vou incluir uma variável aqui que é difícil de ser medido. Por mais que eu passe para vocês aí modelos, algoritmos, fórmulas, etc., né, para calcular esse risco, ou para ser um risco calculado, mesmo assim é difícil de ter uma precisão nele, né? Então, se eu quero ter por exemplo, eu estou aplicando na poupança. Poupança está 2% ao ano, eu estou achando que é baixo. Eu vi que nos últimos meses a Bolsa deu 44%. Então eu vou aplicar na Bolsa. Bom, então, se eu tiver que aplicar na Bolsa e tirar meu dinheiro daqui, eu vou pedir o quê? Um prêmio pelo risco. Esse prêmio pelo risco tem que ser dos 12 para os 44. Então tem que ter aí 38, aproximadamente 38, 40% de taxa que eu vou pedir maior em função do risco que eu vou correr. Mas, aí sempre tem o mais, né? Mas se eu não acertar, eu perco não só o dinheiro que eu coloquei, como a rentabilidade da taxa livre de risco. Então isso aqui, esse prêmio que a gente exige, né? Que tem que ser calculado, tem que ser ele bastante pensado para não ter sabores futuros, né? Claro, a gente sabe, isso aí acontece na nossa vida. Pô, eu vou o quê? Eu vou andar de parapente? Tudo bem. Não, mas quem sabe tu caminha em vez de ter um esporte parapente. Bom, caminhar é quase uma taxa livre de risco, quase sem problemas, né? Parapente tem um risco embutido, calculado. Mas eu quero ter uma satisfação maior. Quero ter um retorno emocional maior.
Então eu vou medir esse risco aqui. Ó. Se tudo der certo, vou ser feliz, mas pode dar errado. Né? Como também sou sincero em dizer para vocês, né? Nada é perfeito. Né? Vamos supor que eu escolha caminhar. Isso o risco é praticamente zero. Sim, é praticamente zero. Mas mesmo assim pode acontecer vieses aí desagradáveis. Aqui mesmo, né? Que é mesmo nos ingleses, que aconteceu aí uma situação, uma família passeando às 10 horas da manhã, sai o carro de um estacionamento que brigou lá com o lavador, estava bêbado, sai, não sei se vocês viram isso, saiu aí nos jornais, sai e atropela a família inteira. Pô, eles estão ali, um sol bonito, caminhando, qual é o risco que corre? Não, mas pode acontecer. Exemplo financeiro, como aconteceu, não sei se vocês lembram, pelo menos de história, do presidente Collor, que trancou, isso foi famoso, trancou o dinheiro na poupança. Meu dinheiro na poupança não corre risco, está garantido, está bonitinho. Ele, em função de uma mudança lá do plano real, fez um plano real, trancou lá o dinheiro da poupança. O único que tinha, o risco era o menor de todos. Poxa, muita gente até se suicidou por causa disso, né? Porque ficou sem dinheiro da noite para o dia. Essa foi uma história verídica, né? Enfim, isso a gente sente na carne, pode ser que muitas vezes não meça, não sabe medir quantitativamente, mas a gente sabe que existe. Aqui foi alguém, acho que no semestre anterior, me pediu para eu calcular aqui o VAC daqueles nossos exercícios acadêmicos. Eu calculei e mostrei para todo mundo aqui e vou deixar para vocês aqui. Está calculado aqui. Está calculado, acho que na outra, aqui, está calculado aqui. Eu calculei para vocês o exercício 3. Mas antes tem uma informação aqui muito, muito importante. A partir de agora, eu disse para vocês, para facilitar a vida de vocês, que na nossa fórmula para o custo de capital próprio, que é aquele KEL, o KEL, 99% das informações serão tabeladas. Eu vou tabelar para vocês. Por que eu estou tabelando? Porque eu estou simplificando a vida? Não. Porque são informações de longo prazo que não mudam da noite para o dia. Por exemplo, a taxa livre de risco dos Estados Unidos que a gente vai precisar, os títulos públicos americanos, não variam muito. Então isso aí há muito tempo. Retorno da carteira dos Estados Unidos. Eu tenho aí estatística de 50 anos. Inflação, não quer dizer que sempre vai ser 8, isso aí varia, né? Mas em média é isso aqui. Para o nosso estudo, para iniciar uma taxa, um retorno, pode ser. A inflação dos Estados Unidos, por muito tempo, varia em torno de 2%. O risco Brasil, eu vou acreditar que o nosso risco Brasil vai ficar nesse nível aí por algum tempo, né? 300 pontos ou 3%. E a inflação do Brasil, embora hoje esteja mais alto, mas na média ela está em torno, nós vamos tabelar em 4%. Pronto. Então isso aqui, vocês têm essa informação de ouro que tem que estar sempre carregando debaixo do braço nos exercícios e nas avaliações. Né? Deixa eu botar aqui a fórmula, o que eu quero dizer para vocês, para ser bem prático assim. Então, lembrando dessa fórmula aqui, ó, é o que nós vamos calcular, né? Embora esses valores aqui, ó, estejam todos eles desatualizados, mas não tem problema. É que eu quis forçar com aquele exemplo que eu peguei lá da revista Veja. Então, risk-free está tabelado, retorno de mercado está tabelado, risco Brasil está tabelado, inflação do Brasil está... Todos estão tabelados. O que eu disse que não ia tabelar era o risco da empresa, o risco da nossa empresa que a gente vai estudar, o risco alavancado. O que quer dizer o risco alavancado? É o risco do setor acrescido do nível de endividamento da empresa. Então, só vai ficar por nossa conta calcular isso aqui. Ó. Como é que eu calculo isso aqui? Usando aquela fórmula que eu coloquei ali para vocês. Está lá, beta do setor, beta alavancado, é o beta do setor que dá para vocês, mais o passivo oneroso, o patrimônio líquido, que a gente pega no balanço, e o imposto de renda que a gente calculou para calcular o desempenho operacional quando a gente for utilizar essa informação. Então, informações fáceis de retirar,
eu informo essa e só preciso calcular o beta expliquei por que a gente vai calcular o beta do alavancado. Então, quero dizer para vocês que usem isso aqui debaixo do braço. Eu, por exemplo, nos nossos exercícios, nas nossas avaliações, eu não vou mais falar, vou pedir simplesmente isso, eu vou dar um balanço, vou dar um DRE e vou dizer, olha, calcule aí o custo médio ponderado da empresa e calcule aí o desempenho operacional da empresa, né? É como fosse na vida prática. Ninguém vai dar esses valores para vocês. Nós temos que estar registrado, sabemos pegar, ou a minha tabelinha, ou na internet, mas vocês têm que saber pegar as informações atuais. Como elas são atuais, por isso que eu não vou dar assim como faz exercício. Olha, o risk-free é tanto, a taxa... Não. Eu vou pedir como se eu estivesse pedindo, como se eu tivesse uma empresa e vocês, os consultores, eu estivesse pedindo para vocês. Então, esta tabelinha aqui, tabelinha de ouro, como as outras informações lá que eu dei. Mas, é como na vida prática, mas eu passei alguns exercícios para vocês, super atuais, com balanços reais, que tem a maior parte dos conceitos a maior parte dos conceitos que eu queria mostrar para vocês, né? E é difícil, já disse para vocês, é difícil encontrar um balanço que contenha quase todas as informações que eu queria aproveitar o conceito em relação à vida prática. E além disso, esses exercícios eu fiz há um semestre, há 2 semestres anteriores, né? Porque não é fácil encontrar esse balanço. E aí, as taxas foram alteradas. Bom, para os exercícios, eu disse lá, a taxa livre de risco, naquele exercício ali é tantos por cento, diferente dessas atuais aqui. Mas, na nossa avaliação, nos nossos exercícios de 2020, todas serão assim. Como é que eu sei que todas serão assim? Quando eu não der, e que eu não vou dar, né? Para os exercícios atuais, eu não vou dar, então eu utilizo aqui. Mas os exercícios que eu fiz há um semestre, há 2 semestres anteriores, algumas dessas taxas aqui, elas estão um pouquinho alteradas, tá? Mas eu digo lá nas notas explicativas, ó, a inflação não é 2, é 2,5. Aí só como é exercício, como é prática, isso não muda nada no raciocínio, a gente vai utilizar. Então está lá escrito também. Mas, como sempre acontece, avaliação, não vou falar sobre isso e vocês têm que beber dessa fonte aqui, tá? Por que eu faço isso? Porque na vida prática não se faz. Se alguém pede alguma coisa para mim, te vira, João. Vai te virar, vai buscar em livro, vai buscar na internet, você estudou para isso, não sou eu que vou dizer quem... Então eu não gosto de dar assim, tudo prontinho, como aquele negócio, uma visão acadêmica. Eu sei que é importante dar em alguns momentos para se explicar, mas quando a gente cai na vida prática, a gente tem um impacto. Então esse impacto, esse diferencial eu já estou tentando diminuir. Não vou diminuir 100%, mas uma boa parte ele está acontecendo. Certo, pessoal? Entendendo o que eu estou falando? Como é que a gente tira isso? Na verdade, fazendo os exercícios, né? Hoje de manhã, alguém me pediu, professor, não dá para fazer um simulado, uma pré-prova? Eu disse, meu amigo, meu colega de trabalho, futuramente, eu não vou fingir que ensino e vocês não vão fingir que aprendem, né? Na verdade, o que tu estás me pedindo, eu já fiz. Os exercícios que eu estou colocando são pré-testes, porque são provas anteriores que eu já fiz. Então, toda prova eu faço uma prova nova. Então, as provas que eu fiz durante algum tempo, eu estou expondo para vocês. Então, vocês não terão novidade nenhuma. O que eu peço para vocês é treinar a fazer o exercício. De novidade não vai ter. Vocês vão fazer os exercícios serão muitíssimo parecidos com aquilo ali. Não terão surpresa. Mas também é o que eu quero. O que acontece na prática, o que eu digo? Vou dar um balanço, vou dar uma demonstração de resultados, fluxo de caixa não vai entrar agora, nesse momento, e vou pedir, calcule o desempenho operacional, complete complete o DRE gerencial, né, que é devolvendo aquelas rubricas, calcule os indicadores, né, e em 2 linhas interprete cada um deles,
e calcule o VAC. O que quer dizer o VAC? Pronto, já disse para vocês o que vai cair. E vou dar os 2 balanços. E pedir, não se esqueça de olhar as notas explicativas se tiver alguma rubrica que eu quero mexer, etc. Tal. Então, vou estar ali, primeiro, vou estar com vocês, vou acompanhar às 3 horas lá, vamos acompanhar, claro, perguntas pontuais, não é, professor, como é que se faz isso? Não. Alguma dúvida, uma pequena interpretação, isso a gente pode até trocar algumas ideias. Então, algumas eu vou dizer, essa eu posso responder, essa eu não posso. E vai ser em aberto, eu vou estar ligado com vocês e vocês vão fazer. Tá certo? Dúvidas? Contribuições? Comentários? Então. Estou tranquilo, professor. Tá bom. Então, assim, o que eu tô. Esse foi o nosso conteúdo. Eu quero dizer para vocês, assim, então eu quero deixar o espaço daqui para, inclusive, de agora para frente. Então, nós temos 12 dias corridos e 2 encontros. Tem eu e mais 2 monitores. Eu e mais a Aileen. Né? E mais, se porventura não for compatível com o horário de vocês, conversar lá com o nosso Pedro Magalhães. Até tem o nome Eugênio. O cara é um cabeçudo lá. Bom, garotão aí, garotão lá. Né? Jovem, linguagem de vocês, vai falar a linguagem de vocês. Então, o que eu peço para vocês agora? Estou aberto a qualquer dúvida desde o nosso primeiro encontro até agora. Né? Pontuais, obviamente. Não entendi isso, como é que faz isso? Exercícios que vocês fizeram, não fizeram, ainda está tempo de fazer, de trabalhar em cima, tem a resposta para saber aonde que eu vou chegar, mas se com gabarito não entenderem, me pergunto. Só assim eu posso evoluir a minha explicação e posso melhorar. Mas é assim, lembram, tudo assim, tudo aquilo que eu falo para vocês é uma compilação de anos que eu venho buscando. Olha lá aquela brincadeirinha, ou aquela que no início dizia, mas o professor vem com essa história do triângulo lá de aprendizagem, de papapi, esse papinho furado. Está aí, ó. Se nós, por exemplo, se você, quem não viu os exercícios, só aproveitou as aulas, o índice de aprendizagem dele já está mais ou menos calculado, 20, e possivelmente vai ser a nota da prova, 2. Eu digo isso porque eu acompanho. Então, quem tentou se reunir, quem tentou fazer os exercícios, quem botou a mão na massa, está lá, ó, mínimo 70%. Equiparando, 7 na prova. Tranquilo. Ninguém precisa tirar 10. É a relação custo-benefício. Mas eu digo mínimo. Mas se ainda um grupo, um passar para o outro, um dizer para o outro, quiser ensinar, quiser trabalhar nesse sentido, 9, 10, não tem. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, coração e braços abertos para vocês. Começando de agora. Se vocês não tiverem nada, eu sinto até em dizer isso, boa noite. Se vocês tiverem, eu fico com vocês aqui até as 10 horas da noite explicando, tirando dúvidas. Vocês sabem, vocês já notaram, né? Me pede uma coisa, eu passo tudo aquilo que eu aprendi. Não sei tudo precisamente, mas muitas coisas eu aprendi com a vida. E eu posso falar para vocês, eu gosto do que faço, né? Então eu quero passar isso para vocês, eu quero estar junto de vocês. Isso mais uma vez comecei a dar aula depois de velho. Antes eu ralei na empresa, me formei em empresa. Fui fazer meu mestrado, empresa e mestrado. Fui fazer meu doutorado, chegou um momento que eu tive que parar de trabalhar, ganhava como um gerente na área financeira para ganhar a bolsa porque eu optei para terminar meu doutorado. Então, minha vida também não foi fácil e não é fácil. Então, eu posso dizer, eu tenho quase certeza que o que eu estou passando para vocês é a maneira mais leve e com um aproveitamento. Estou dando em maneiras homeopáticas. Não estou cobrando, eu podia. Exercício número 1, numa outra aula, entreguem. Valendo nota. Lá vocês aí tem que virar noite. Estou deixando vocês livres, né? Para trabalhar dentro do possível, mostrando o caminho. Mas, olhe mais, a vida é assim, mas
essa metodologia é melhor? Não. Talvez, tem gente que se eu cobrasse notas, etc., o resultado na final da avaliação seria muito melhor. O deixar solto tem um lado positivo, mas pode ter outro lado negativo. Eu deixei passar. Né? Deixei passar e aí fiquei só no escutando, alguém disse, e acabar ralando. Né? Então, é uma faca de dois gumes. Né? Mas eu na verdade, estou um golinho, Bruna, já vou falar aqui contigo. Peraí. Fico gago de tanto falar. Poderia dar esses 10 a 15 minutos de dúvida na próxima aula de ter? Não, olha, Bruna, nós não temos mais conteúdo. Acabou. Acabou. Deu conteúdo de capítulo 1, introdução, que é as considerações, que é aquela parte teórica. Deu o segundo capítulo, que é o desempenho operacional e alavancagem financeira. E dei o custo médio ponderado de capital, o custo total de capital. Você não só terá 10 a 15 minutos de dúvida na próxima aula, como terá o tempo inteiro. Terá 1h40 ou 2 horas se quiser. Tá certo? E, inclusive, eu não tenho mais conteúdo para passar. Eu vou aguardar vocês, não só na terça, como na quinta também. Então, vocês têm aí, arredondando aí 4 horas para tirar dúvida. Eu estarei com vocês. A outra aula eu vou ligar só para atender vocês para tirar dúvida. Tá certo? Então não é 15 não. Inclusive hoje, se vocês quiserem conversar hoje, já pode começar. Não tem nenhum problema. Quem quiser, eu vou fazer a chamada. Quem quiser ir embora, não tem problema. Não vou prender vocês. Tá certo? Quem quiser ficar, eu tenho o maior prazer de explicar. Dúvidas pontuais, é claro. Né? Não é chegar, professor, eu não entendi o capítulo 3. Bom, aí, queridos e queridas, tá difícil. Né? Mas eu sei que vocês não vão fazer isso. A prova é síncrona? Como é que eu vou te dizer? Não, o que eu vou dizer, se é isso que eu entendi. Eu vou fazer uma prova, imagina eu fazendo uma prova como se eu tivesse presencialmente. Só que em vez de entregar em mãos, eu vou entregar por e-mail para cada um de vocês, individualmente, lá. Eduardo, Gisele, eu tenho o e-mail de vocês pelo Moodle e vou passar para vocês. Vocês vão pegar a prova, que vai estar lá as perguntas, como a prova normal pergunta, e o balanço, claro, tudo de forma eletrônica, e vão calcular. Calculando, vocês vão tirar uma foto. E outra que eu peço para vocês, aproveitando, procurem, se o celular de vocês, se a foto de vocês não forem boa, pede para um colega aí que tem um iPhone ou, sei lá, um telefone melhor, porque às vezes o que acontece? Sai tão ruim a foto, mando para mim, eu não consigo ver, eu devolvo. Não é que eu não vá dar nota, eu devolvo para refazer o que está escrito ali, porque eu já tenho mais ou menos o que ela me mandou, então ela não precisa nem alterar. Ela tem que dar um jeito de refazer, de dar uma fotografia, trazer uma foto melhor. Tá? Depois de 3 horas, 2 horas e meia, pela experiência, ninguém chega a 3 horas, mas eu dou. E vocês vão fazer. Vocês fazem, tiram a foto e me mandam de volta. Então, eu não sei se é síncrono ou assíncrono, então vocês vão ter chance de fazer em casa, né? Não precisa estar ligado, isso aí não precisa estar ligado comigo, eu estarei ligado com vocês. Se alguém tiver dúvida, entra nesse ambiente aqui, eu vou estar trabalhando, vou estar estudando, vou estar fazendo outra coisa, vou estar escutando uma musiquinha. Professor, a questão número 5, acho que o senhor errou essa vírgula aqui. Opa, vamos ver, não, está certo, pensa como é, ou não, está certo. Está certo? É assim. Ninguém vai precisar estar junto, não. Entram se quiser. Tá livre. Sem nenhum problema. Então, tipo assim, eu poderia dizer que ela seria assíncrona. Até talvez seja esse, né? Esse raciocínio assim. Quem vai estar ligado sou eu. Vocês entram se quiser. Para dúvidas, né? Mas tem gente que nem fala comigo, entregou, parabéns, nota 10, vamos pro próximo segundo tempo lá. Beleza? Então tá, eu vou pela Bruna, vou acreditar na Bruna ali, que não é 10 não, Bruna. É 1h40, vamos arredondar 2 horas
terça e 2 horas quinta. Vamos caprichar, eu quero... Tá certo, então? Então tá. Então, tem um número bom aqui, 41, espero que estejam pelo menos escutando aí, e vamos para frente. Então, bom final de semana. Sinceramente, aguardo vocês, não deixem de aproveitar, né? Faltam só 2 encontros, né? Então vocês têm tempo de falar comigo e com a monitora. Aproveitem, pessoal. Não é difícil. Não é difícil. Tá? É bem tranquilo. Bom, ok. Então eu vou, se alguém quiser depois falar ainda comigo hoje, eu vou desligar, vou acabar a minha gravação aqui, fechar meus compromissos. Fechei aqui. Nosso backup, vou fechar também.